Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha e hoje nós vamos falar sobre tabela FPAS e outras entidades, o antigo terceiros. Vamos entender que tabela é essa, como ler essa tabela e entender o código de terceiros, que em algumas situações ele precisa ser ajustado para a contribuição da empresa, ok? Contribuição patronal da empresa. Então vamos lá. Mas antes de começar a falar sobre tabela FPAS, vou lembrar você que na Staff Cursos nós temos o melhor curso de formação em especialista em departamento pessoal, presencial e EAD. O EAD você começa de imediato, são 3 módulos, teórico e prático, informatizado, onde você tem acesso a um sistema de folha exclusivo para fazer os seus testes, criar sua empresa, cadastrar seus empregados, rodar a folha, férias, rescisão e o último módulo que é E-Social. E no teórico e prático você vai aprender a teoria e vai praticar todos os cálculos com exercícios práticos conferidos pessoalmente por mim, Cláudio Saldanha, onde eu dou feedback ao aluno e oportunidade para ele refazer os exercícios quantas vezes quiser. A Staff Cursos prepara você para o mercado de trabalho. Você vai poder sentar no departamento pessoal de qualquer empresa desse país e atuar com segurança. Além disso, você ainda entra no nosso grupo de alunos e ex-alunos, onde nós damos apoio para você nessa nova empreitada ou para você evoluir nos seus processos para quem já atua na área de pessoal. Então aqui nós capacitamos e apoiamos o aluno. Temos tanta segurança que você vai se dar bem no mercado de trabalho com esse aprendizado, que nós temos um grupo gratuito para você ser monitorado e apoiado durante os seus trabalhos na área de pessoal, ok? Então vem estudar com a gente. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre FPAS, ok? Tabela FPAS, mas o que é isso? Que tabela é essa? Vou pegar aqui, ó, abrir o meu arquivo aqui sobre tabela FPAS. A tabela FPAS é essa aqui, ó. É a tabela das contribuições previdenciárias patronais, ok? Então, você, em várias oportunidades. Então, que tabela é essa na realidade? É a tabela FPAS, onde tem as informações sobre as contribuições patronais da empresa. Então, essa tabela atual dela, a que está em uso, ela é o anexo 2 da Instrução Normativa 971 da Receita Federal do Brasil, ok? Antes de ir lá na instrução normativa, eu vou explicar para vocês basicamente o que é essa tabela. O código FPAS nada mais é do que o agrupamento das atividades dos quinais por grupos. O que a Previdência Social fez? A Previdência Social pegou os quinais e agrupou por grupos criados por ela, que são os grupos chamados FPAS. Ó. Então, já digo para você que esse primeiro grupo aqui, ó, 507, é o grupo em geral das empresas da indústria. O 515, em geral, são as empresas do comércio, ok? Então, esses dois grupos são os grupos onde você vai ter o maior número de empresas. Empresas da indústria, empresas do comércio. E aqui os outros grupos, todos eles são particularidades, cooperativas, bancos, fundações e assim por diante. O maior número de quinais que você vai ter nos agrupamentos são o 507 e o 515. Então, esses aqui são os grupos que foram criados pela Previdência. Lá na Instrução Normativa 971, que a gente vai ver daqui a pouco, ele traz os grupos que estão aí, tá? Então, vamos entender essa tabela. Aqui, ó, nós temos dois grupos de informações. Essas duas primeiras colunas aqui, ó, Previdência Social e GILRAT, eu já posso dizer para você que são as duas contribuições que vão para a Previdência Social, ok? Então, deixa eu só colocar centralizado aqui, eu peguei esse anexo direto lá na MPI, ele veio meio desconfigurado. Então, essas duas contribuições aqui, ó, Previdência Social é o patronal da empresa.
Se ele está colocando aqui 20, quer dizer que é 20% sobre a base de cálculo. Uma coisa que você tem que entender. Você tem a legislação básica que fala da contribuição patronal da empresa, que é sobre a remuneração do trabalhador, basicamente, sobre a base de cálculo do INSS, que o da empresa não tem a tabela com limite de contribuição. Se o empregado receber 100 mil reais, a empresa vai pagar 20% sobre 100 mil, é a contribuição patronal dela. O empregado ele tem aquela tabela progressiva que tem um limite, né? Hoje é 6.433,57, se eu não me engano. Então, você tem um limite para o empregado, para a empresa não tem. Então, essa tabela FPAS ela é baseada na legislação básica. Tudo que for que diferencia a contribuição patronal é o que você vai chamar de renúncia fiscal do governo. O simples é uma renúncia fiscal. Ele tirou o INSS patronal, teoricamente, das empresas do anexo 1 ao 3. Então, elas não têm contribuição patronal. Então, o governo fez uma renúncia fiscal. Elas estão aqui, ó, no 507, no 515 e pode estar em outros grupos FPAS. Então, pela lei básica, ela teria que pagar os 20%, mas o governo abriu mão dessa contribuição patronal. Já lá nos outros anexos, no anexo 4, por exemplo, a empresa vai pagar o patronal normalmente. A empresa do MEI, por exemplo, quando ela contrata um empregado, ela tem patronal, não são 20%, mas são 3%. Então, tudo isso que é diferente do que o que está na tabela FPAS é chamado de renúncia fiscal. A legislação básica, a legislação pátria diz que a contribuição seria o que está previsto aqui, mas o governo em outra legislação abriu mão daquela arrecadação. É a mesma coisa da desoneração da folha. O governo abriu mão dos 20% sobre a base de cálculo de INSS do empregado, que seria o salário mais outras verbas que incidem, que é a chamada o salário, a remuneração do trabalhador, que tem incidência para o INSS, e colocou sobre o faturamento, ok? Que aí é a chamada desoneração da folha. Também é uma renúncia fiscal, ok? E aí você tem esses outros grupos aqui, ó. Você tem esse outro grupo, desculpe, na verdade é um grupo todo, que são os chamados terceiros ou outras entidades, não é? Então, em algumas legislações, em alguns comentários, você vai ter essas empresas aqui, essas entidades, chamadas de outras entidades ou terceiros. Aqui ele chama outras entidades ou fundos. O salário educação, por exemplo, é um fundo, não é? E aqui, ó, você tem também o fundo aeroviário. Então, você tem empresas e você tem fundos aqui. E aí, você tem que entender que aqui, essas duas colunas que estão verdes são contribuições que vão direto para a Previdência, e essa coluna das entidades e fundos que estão azul, elas não vão para a Previdência, elas vão para outros fundos ou entidades. E aí você tem aqui, ó, o INSS 20%, você tem as alíquotas, alguns pela legislação básica já não pagam, ok? Mas empresas do 507 e do 515, que é indústria e comércio, pagam. O GILRAT, ele é variável, não tem como você definir aqui com vários quinais aqui dentro um percentual fixo, então ele deixa variável, porque a depender do quinai, você vai ter o GILRAT 1, 2 ou 3, ok? Então ele deixa variável. Mas o GILRAT também é uma contribuição que vai para a Previdência, que é o antigo SAT, Seguro Acidente de Trabalho, que aqui virou GILRAT, mas continua sendo um seguro, ok? E essas outras entidades vão para essas entidades e fundos. E aqui você tem, ó, por exemplo, uma empresa da indústria, ela paga 2,5 para o salário educação. E a empresa do comércio paga 2,5 também para o salário educação. As duas pagam 0,2% sobre a base de cálculo também do INSS para o INCRA. Lembrando, pessoal, que a contribuição dos terceiros ou outras entidades é calculada sobre a mesma base que se calcula a contribuição da empresa, ok? Não há diferença. Esses percentuais aqui, que no caso
do 507 e do 515 vão dar 5,8, eles são sobre a mesma base de cálculo do INSS da parte patronal da empresa. Então, as empresas da indústria 507 pagam 2,5% por salário de educação, 2,5% também as empresas do comércio pagam. O INCRA, 0,2% para os dois grupos, 507 e 515, indústria e comércio. Já aqui, ó, você pode perceber que quem contribui para o SESI e o SENAI são as empresas da indústria. As empresas do comércio não contribuem, tá vendo? Está zero aqui embaixo. Aqui, por sua vez, SESC e SENAC, quem contribui são as empresas do comércio, tá vendo? Então, as empresas da indústria não contribuem para o SESC e para o SENAC. E o SEBRAE, as duas empresas contribuem com 0,6%, ok? Elas não têm essas outras contribuições porque está fora da atividade delas e elas são particulares de outros FPAS, estão vendo? Então, a soma dessas contribuições, ó, se você somar, vou pegar aqui para vocês, abrir minha calculadora. Vou colocar ela aqui embaixo. Se eu pegar aqui, ó, somar a contribuição da empresa para os terceiros, a empresa do 507, 2,5 para o salário e educação, 0,2 para o INCA, 1,0 para o SENAI, 1,5 para o SESI, 0,6 para o SEBRAE, 5,8%. Da mesma forma, vai acontecer com a empresa do comércio, tá vendo? 2,5 mais 1,0, mais 0,2, mais 1,0, mais 1,5, mais 0,6. Os dois deram 5,8. Então, está aqui explicada essas contribuições. Vou mostrar para vocês agora aquela legislação que está em vigor hoje, que é a Instrução Normativa 971, que fala desses grupos. Ó. Deixa eu abrir ela aqui, ó, para vocês. Aqui, ó. Instrução Normativa 971. Ela é muito grande, deixa eu ir logo lá, onde ela traz minha informação. Então, aqui, ó, na sua seção 3, ela traz a classificação das atividades para fins da atribuição do código FPAS, tá vendo? Então, ele agrupa aqui as atividades, ele não traz os quinais, mas ele traz a atividade, ó. Empresas que estão na indústria, grupo de FPAS 507, ele coloca todas as atividades que estão nesses grupos, vão ser do 507. Confederação Nacional do Comércio, comércio atacadista, varejista, isso aqui é comércio atacadista em geral. Todos os quinais que forem de comércio atacadista são 515. Todos os quinais que forem de comércio varejista são de 515. Então, isso aqui é uma nomenclatura que pega todos os quinais que estão dentro desse contexto, ok? E aqui você tem os outros quinais, ó, os outros FPAS, desculpe, ó. Então aqui você tem empresas de navegação marítima, FPAS 540, e ele traz também o código de terceiros, tá vendo? Ó? Empresas aeroviárias estão aqui no 558 e assim por diante, ok? E aqui você vai ter outros tipos de atividade que podem estar também no 507 e assim vai acontecer sucessivamente. Aqui ele traz todas as atividades, agrupando elas por FPAS. Então, o FPAS nada mais é do que uma codificação da Previdência, onde ela jogou todos os quinais que são de ramos de atividades similares. Ela definiu quais são as atividades que vão entrar em cada quinai, em cada FPAS, desculpe. Baseado no FPAS, eu vou saber quanto a minha empresa vai contribuir. Mas uma dúvida comum que as pessoas têm, e aquele código que ele me pede, o código de terceiros 0115 ou 079 para as empresas do 507 e o 0115 para as empresas do comércio. Vou mostrar para vocês de onde vem aquele código. Vou abrir aqui a minha tabela FPAS, eu tenho uma tabela FPAS aqui no Excel, que é para calcular
para calcular o código, ok? Então aqui, ó, por exemplo, a empresa 515, que é do comércio, ok? O código FPAS dela é 115. Por que 115? Vejam aqui, ó, vou mostrar para vocês de onde vem o 115, ó. Na tabela FPAS, ela tem esse códigozinho aqui em cima, tá vendo? Para cada tipo de entidade ou fundo, ela tem esse código, ó, tá vendo? Então, o código de terceiros é a soma desses códigos. Vou pegar aqui a empresa do 515, que é comércio. Então, ela paga salário e educação, que o código é 1. Ela paga a INCRA, que o código é 2. Ela paga SENAC, que o código é 16. Ela paga SESC, que o código é 32, e ela paga SEBRAE, que o código é 64. Aí, ó, 115, tá vendo? Então, é a soma dos códigos. Se porventura a sua empresa, por exemplo, fez convênio com o SENAC para não pagar o SENAC, o seu código muda. Quando você vai fazer a sua informação lá da CEFIP ou do E-Social, você vai ter que colocar o seu código de terceiro 099, porque aí você já não paga o código 016. E aí, lá na sua CEFIP, você, ou no E-Social, ele vai perguntar qual é o código suspenso. Ou seja, baseado no seu FPAS, a Previdência, ela já espera que você recolha 5,8, mas você está recolhendo 4,8 e informou o código de terceiro 099. Então, ela vai perguntar qual é a soma dos códigos suspensos. E aí você vai dar que a soma é o que você não está pagando, ó, o 016, tá vendo? Ó? Ah, fiz um convênio com o SESC também, vou zerar o SESC. Então, o meu código passou. Deixa eu colocar em negrito aqui, porque talvez isso não apareça aí para vocês. Então, o meu código, se eu fiz um convênio para pagar o SESC e o SENAC direto para eles e não pagar pela guia da Previdência, eu vou agora ter um terceiros que vai ser 3,3%, que eu vou recolher só algumas entidades e fundos, não vou recolher SESC e SENAC, e o meu código de terceiros vai ser 067. E eu vou ter suspenso o 048. Ou seja, por essa combinação de 048, a Previdência já sabe que você não está recolhendo o SESC e o SENAC. Ah, Cláudio, mas por que eu deixaria de fazer esse recolhimento pela guia da Previdência? Olha, pessoal, essa contribuição dos terceiros pela guia da Previdência, ela não é de graça. Esses fundos e essas outras entidades, elas pagam pela Previdência um percentual sobre o que é arrecadado para fazer esse processo. Então, quando eles fazem convênio, isso é comum no SESI. O SESI, se eu não me engano, o SESI ou o SENAI, se eu não me engano, para empresas acima de 500 empregados, você tem que fazer o convênio direto, porque a folha de pagamento vai ser um valor alto e aí eles não querem pagar aquele percentual para a Previdência, de alugar a guia da Previdência para fazer essa contribuição, para fazer esse recolhimento. Então, eles obrigam que as empresas façam o convênio com eles e eles paguem uma guia direto para o SESI. Se eu não me engano, se é o SESI ou o SENAI. Isso é comum da área de construção civil. Quem tem mais de 500 empregados tem que recolher direto para eles. Se eu não me engano, é o SESI, mas tem que confirmar. Mas é da área de construção civil. Mas esse convênio pode acontecer com qualquer outra entidade, tá? Depende da entidade procurar a empresa para fazer o convênio direto. Então, você vai deixar de pagar na guia da Previdência e vai começar a recolher direto para aquela entidade ou fundos, ok? Então, a tabela FPAS nada mais é do que um agrupamento dos quinais feito pela Previdência Social, onde ela colocou um código para cada tipo de atividade, para cada grupo de atividades. E baseado nisso,
a Previdência definiu a contribuição previdenciária patronal, que são esses dois grupos aqui, ó, e a contribuição das outras entidades ou terceiros, que não vão para a Previdência, vão para essas outras entidades ou fundos, ok? Então, essa tabelinha aqui, ela faz a simulação de todos os códigos, ela foi muito usada, passei para os meus alunos aí, para os meus parceiros, quando o governo no ano passado fez aquela redução temporária do pagamento para algumas entidades, né? Então, acabou reduzindo o percentual do recolhimento dos fundos. Então, eu passei aqui, a gente fez simulação e os alunos usavam, os parceiros usavam para ter certeza do que estavam contribuindo, ok? Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa é só pedir ajuda, que a gente está aqui para ajudar. Não se esqueça que nós temos um grupo agora exclusivo para inscritos no nosso canal do YouTube, onde você pode fazer as suas perguntas relacionadas ao departamento pessoal e ao E-Social. E a gente vai se apoiando ali, ajudando você a tirar aquela dúvida que está te atrapalhando no processo da sua folha do E-Social, ok? Então, clica aí e vem fazer parte do nosso grupo, que é um apoio que você vai ter 24 horas por dia, durante o mês todo, durante o ano todo, se você quiser, ok? Então, vem com a gente, que é só sucesso. Um abraço, até a próxima.